Olá, querido, querida, muito boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza. Estou gravando com uma certa precariedade agora, mas eu desejo de todo o meu coração que o conteúdo, ele seja melhor do que a embalagem, tá bom? Em nome de Jesus, que o Senhor Deus abençoe e guarde a sua vida e que, apesar das precariedades, você consiga receber a bênção de Deus através dessa mensagem que Ele colocou no meu coração já desde manhã e, enfim, as dificuldades para gravar começaram pela manhã mesmo, né? E eu estou enfrentando agora o cão, você não vai me impedir de gravar e de fazer esta mensagem que o Senhor Deus me deu chegar ao coração das pessoas que dela estão necessitando. Amém, querido, querida? Eu quero convidar você a meditar juntamente comigo no Evangelho segundo João, capítulo 4, que é um capítulo da Bíblia Sagrada que está entre aqueles que eu chamo e considero capítulos teológicos, onde não apenas o Senhor Jesus, mas os apóstolos também que escreveram, retratam informações, registram informações que não é qualquer pessoa que tem acesso a elas, né? Não é qualquer pessoa que é brindada, é privilegiada com a perspectiva de conhecer coisas profundas do Espírito de Deus. Amém? Este capítulo é assim, é a história de um encontro entre Jesus e uma mulher, que é a mulher samaritana, que pertencia a um povo que tinha inimizade com o povo judeu. E essa mulher tinha peculiaridades na sua vida que eu imagino que ela, enfim, tratava daquilo no seu dia a dia com sofrimento, né? E Jesus entrou ali em Samaria, não para adquirir mais seguidores, mas ele foi ali naquele lugar para mostrar àquela mulher que o que ela vivia, não vou dizer assim, tão em secreto, porque a cidade sabia, não é? E ela era, inclusive, menosprezada, tanto que quando ela encontrou Jesus, era um horário assim, um calor daqueles, né? Do horário do dia em que as pessoas não estariam lá naquele poço, né? E ela foi para aquele poço no horário em que ela não seria molestada pelas pessoas em razão da sua vida. Mas pessoas de fora não. E ela identificou que Jesus era um estrangeiro, que Jesus era um judeu. E isso ela percebeu quando? E é exatamente o que eu quero falar agora com você, amém? E está escrito assim, e como eu vou ter uma certa dificuldade para ler em razão da pouca claridade, eu vou para o versículo 7 que diz assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Ele a abordou com esta solicitação, pois seus discípulos haviam saído para comprar mantimentos. Então disse-lhe a mulher: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Senhor, tu não tens com o que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus lhe afirmou: Quem beber desta água voltará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna.
Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água então, para que eu não tenha mais necessidade de bebê-la, para que eu não tenha mais sede, e nem precise vir aqui para buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Eu não tenho marido. Jesus lhe replicou: Bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos tu tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Eu vou parar aqui. Nós temos, querida, aqui uma situação de constrangimento, né? Porque Jesus era um homem, Jesus era judeu, e ele estava diante de uma mulher que sofria por conta da sua condição moral para aquele tempo e local, para aquela cultura, né? A mulher naquele tempo não podia ser abordada por outro homem, um outro homem que não fosse seu esposo, não poderia ensiná-la. E em razão disto é que Jesus, no nível que ele chegou de então passar a ensiná-la, disse a ela que ela fosse buscar o marido. Isto, obviamente, Jesus fez depois que ela se interessou, não é? Porque até o ponto em que ela não se interessava, Jesus não falou isso. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, não é? Quando ela ressaltou para Jesus que ela não queria mais sentir sede, ela, coitada, nem imaginava qual era o tipo de sede que Jesus estava querendo tratar com ela. E que sede era, Sônia? É simples, ela havia tido 5 maridos. Ela era uma mulher, né, que casou 5 vezes e se frustrou 5 vezes, divorciou-se 5 vezes. E já estava decepcionada e frustrada a ponto de dizer: eu não vou mais casar, agora eu vou juntar, agora eu vou morar junto, agora vai ser namorido, né? E aí entra Jesus para dizer a ela que a coisa não deveria continuar funcionando assim. E aí ele diz: vai e busca o teu marido. E ela então disse para ele: eu não tenho marido. E ele falou, né? Você disse a verdade, você não tem marido, porque já teve 5 e o que tens agora é um homem que se relaciona com você, ele não é seu marido. Sabe, querida, nós, na atualidade, né? Nós nos relacionamos com, né, isso, homem e mulher, sem o devido cuidado com emoções, com sentimentos e até mesmo cuidado com a imagem, né? Ela se relacionou com 5 homens, ela se relacionou corretamente, né? Porque tinha que casar e ela casava. E depois de um tempo, acontecia o divórcio, né? Nós não sabemos se eram os maridos que pediam o divórcio ou ela, né? Mas ela tentou por 5 vezes. Isso eu acho interessante, né? Porque eu até lembro, por exemplo, da minha mãe, quando ela chamava minha atenção por alguma coisa que eu estava fazendo de errado, aí eu dizia para ela assim: mãe, eu estou tentando fazer o certo, eu estou tentando acertar. Então, assim, muitas vezes a gente vê pessoas que já casaram 500 vezes e da mesma forma elas vão dizer: eu estou tentando acertar. Mas eu creio que quando o Senhor Jesus Cristo força ela, né, força a barra com ela para que ela trate com ele, não é? Ele fez o que um psicólogo faz, né? O psicólogo, ele não fala, ele não vai direto, né? Ele vai provocando o paciente
a descobrir o que o paciente tem que colocar para fora para ser debatido, discutido e tratado, né? Então, Jesus fez isso com ela e ela foi e falou: Eu não tenho marido. Né? Ela nem precisou dizer: Olha, eu não tenho marido, eu tenho namorado, eu tenho um cacho, né? Eu tenho um tico-tico no fubá, eu tenho um namorado que vai à minha casa, eu vou à casa dele. Marido eu não tenho, não. Uma pessoa que carregue a arca comigo, uma pessoa que me ajude a viver a minha vida, a minha jornada, percorrer a minha jornada, não. Uma pessoa que me respeite como mulher, não. Uma pessoa que me ame de verdade, não. Né? Eu tive 5 maridos que não me compreenderam, que não me reconheceram, que não souberam ser meus maridos. Né? Eles não souberam ser homens. Sabe, querida, quando a gente fala isso, fala assim, até com uma certa preocupação com respeito à resistência das pessoas, mas chegaram para Jesus e o provocaram a dar um parecer a respeito de divórcio. E ele falou que não era assim, que Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Deixará o homem a sua casa, a casa dos seus pais, e se unirá à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Acho lindo isso, é muito forte, né? E o apóstolo Paulo chega para nós e diz, né, que o marido deve amar a esposa, assim como Cristo ama a igreja. Eu creio, sabe, meus irmãos, meus queridos e queridas, que se Jesus estivesse aqui hoje, ele continuaria falando a mesma coisa que ele falou. O Moisés autorizou que se desse carta de divórcio por causa da dureza do coração daqueles homens que forçaram ele, de certo modo, a tomar aquela decisão e a modificar a lei, né? A criar uma brecha na lei. Mas, no princípio, não foi assim, é o que Jesus fala para eles, né? Para aqueles homens que o estavam provocando para que Jesus falasse alguma coisa que desse vazão a eles, desse a eles a chancela para as práticas erradas deles, né? Como, por exemplo, quando eles levaram a mulher adúltera até Jesus, e o intuito deles era que Jesus dissesse: apedrejem, né? E o Senhor Jesus não fez isso, porque não foi para isso que ele veio, né? Ele veio conforme ele foi ali para a Samaritana, para falar com ela sobre algo que estava na vida dela e para mostrar a ela que Deus sabia. O estrangeiro poderia não saber, mas Deus sabia do que ela vivenciava, do que ela passava. E ela tinha tanto valor para Deus que em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo a impediu de ir à cidade, chamar os amigos dela e convocar o povo de Samaria para participar das campanhas evangelísticas que o Senhor Jesus realizou naquela cidade. Muitas pessoas se voltaram para ele, o reconheceram como o Messias que estavam esperando, né? Ela também esperava. Né? Então, eu gostaria muito com esta mensagem de hoje que nós tratássemos no nosso coração essa perspectiva, né, de que muitas vezes nós temos o hábito de fazer coisas erradas, adotarmos os padrões errados, equivocados, meramente porque alguma coisa não deu certo, como aconteceu com ela, né? 5 casamentos. Agora eu vou chutar o pau da barraca, né? Agora eu vou, enfim, dar uma voadora e vou picar a mula. Eu não vou mais tentar ser feliz, eu não vou mais acreditar em homem, eu não vou mais acreditar em casamento, eu vou juntar meramente, inclusive, porque eu tenho necessidades fisiológicas, porque se eu não tivesse necessidades fisiológicas, nem isso eu faria, né? Então a gente precisa, sabe, o convite aqui hoje é nesse sentido, né? A gente precisa ver e entender que Deus fez tudo perfeito, né? Ele fez o homem para a mulher e ele disse que seriam os dois uma só carne, né? Deus, desde o princípio, ele tem a proposta da felicidade e nós a negamos, mas deveríamos pensar
e não fazer conforme fez a mulher samaritana, né? Que desistiu, ela desistiu, né? Eu entendo assim, quando a gente conhece a Cristo, a gente entende que não deve desistir. Mas não deve desistir por quê? Porque com Cristo não tem tentativas, tem acertos, né? Então, a partir de Jesus na vida dela, vamos imaginar que ela vivesse com aquele homem, vamos imaginar que aquele homem fosse casado, ela então acabaria com o relacionamento adúltero, né? Vamos imaginar que ela vivesse com ele maritalmente, aí ela perceberia que ela estaria praticando o pecado da prostituição, né? O pecado contra o corpo, que a Bíblia diz que Deus abomina, né? Ou então ela estaria tipo periguete, né? Um dia um, outro dia outro, ou então ela na casa dela, ele na casa dele, quando eles tivessem necessidades fisiológicas, eles se encontrariam e resolveriam o problema e cada um para sua casa, né? Então, ali no encontro com Jesus, que não era qualquer pessoa, era o próprio Deus, ele se revelou a ela, certamente depois das campanhas que Jesus fez ali, depois que Jesus foi embora, ele deixou para Samaria uma mulher que fez várias tentativas e todas elas sem Deus, mas que tendo conhecido a Deus, o próprio Messias que ela esperava, não precisava mais ser alvo de bullying, não precisava mais ser alvo de desprezo, né? Porque ela passou a ser uma mulher que teve um encontro com Deus. Assim como, vamos imaginar, se ela tivesse um marido, não é? Como Jesus falou para ela levar o marido dela, ele também, nesse mover do Espírito Santo ali em Samaria, conhecendo a Cristo, se ele estava vivendo com ela maritalmente, ele procuraria o caminho do cartório para resolver a situação. E ele seria o mais feliz dentre os 6 maridos, né? Porque ele estaria casando-se com a mulher depois de ser, como é que se diz, ensinado pelo próprio Deus. Essa é a mensagem de hoje, que nos deixemos ensinar pelo Senhor, porque Ele é o próprio Deus, né? Tanto que ele falou para os que chegaram para ele para falar sobre o repúdio, né? Que é o divórcio. E ele disse que não era assim no princípio. Deus criou homem e mulher. E ele disse para que o homem deixasse a sua casa, a sua família, a casa dos seus pais e se unisse com a sua mulher. E a Bíblia fala, eu acho muito bonito, né, que o homem que encontra uma esposa, ele encontra o favor de Deus. E ele encontra o favor de Deus por quê? Porque foi Deus que instituiu. Se os homens tivessem noção do que Deus estabeleceu para o homem e para a mulher, nós estaríamos vivendo dias muito mais bonitos, sabe, querido, querida? Muito mais bonitos, que hoje nós temos machistas e feministas, né? 2 extremos malignos. A mulher ficou contra o homem ficou contra a mulher. E os dois perdem. Os filhos que nascem disso aí já nascem errados. Amém? A mensagem que eu quero deixar para você hoje é isso. Marque um dia para você ir até o poço, aonde estará o nosso Senhor Jesus Cristo te esperando, para dizer a você coisas que um estrangeiro não sabe, mas ele sabe, porque Jesus não é estrangeiro. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele conhece o nosso íntimo, ele sabe das feridas que nós temos, ele sabe dos desastres das nossas vidas, né? Ela teve 5 desastres e por conta desses 5 desastres, ela desistiu de tentar fazer dar certo. Mas a partir de Jesus, com toda certeza, se entrou algum homem na vida dela, foi para respeitá-la como mulher e foi para respeitar a Deus como aquele que instituiu o casamento. Amém? A união estável, a gente fala, né? Na verdade, foi apenas um recurso criado pela justiça para proteger a mulher. E
Hoje isso se estende a muitas pessoas de diversas formas, mas o objetivo era proteger a mulher. E por quê? Porque o homem encheu a barriga dela de criança e foi embora, né? Então, na verdade, era para proteger a mulher e os filhos de uma relação instável, né? Não é estável, não tem nada de estável aí, é instável porque pode acabar a qualquer momento e a única coisa que se prevê ali é a condição material, né? Mas o casamento mesmo é aquele que é submetido à lei do homem e principalmente à lei de Deus, o aval de Deus, a bênção de Deus e o respeito que, obviamente, Deus, quando fez o casamento, determinou o casamento, ele também determinou que fosse manifesto entre homem e mulher. Não é nada do homem bater na mulher ou da mulher bater no homem, nada do chifre, sabe, adultério, nada disso, não precisa isso, né? A gente só precisa obedecer a Deus, porque tudo que Ele fez é bom e é perfeito. Amém, querido, querida? Em nome de Jesus, que assim como aconteceu com a mulher samaritana, aconteça com você, de você entender que quem tem a palavra certa é Deus. Então, busque a palavra do Senhor. E se você está fora da sua casa, procurando piriguete, corrija essa sua caminhada, porque ela não agrada a Deus. E se você, mulher, está nesse mesmo caminho de adultério, de prostituição, corrija-se diante de Deus enquanto dá tempo. Não vamos jogar fora as coisas que foram estabelecidas por Deus, não. Amém? Quando nós decidimos casar com uma pessoa, nós estamos mostrando a Deus que nós decidimos. Então, vamos pedir a bênção de Deus. Quando o pau quebrar, vamos pedir um tempinho, ó, fica aí quietinho no seu lugar e deixa eu pensar aqui com os meus botões. E vão acabar com esse orgulho, nessa vaidade de não querer pedir desculpas, de achar que o outro é que tem que se curvar, que tem que pedir, né? Vamos tratar das coisas com a devida maturidade, né? E com o devido respeito. Amém? A pessoa que Deus levou para a sua vida é para a sua vida eterna. Não é para você abandonar. Amém? Ah, o meu marido ficou doente, eu não casei para cuidar de doente. Pois é, você casou sim. Né? Você casou para ser uma com ele. Então, se o seu marido está doente, você também está. No máximo que se imagina aí é um ao outro ajudou, né? E ao seu próximo disse, ser forte. Ou então o cordão de 3 dobras, né? É melhor ser 2 do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Esta é a figura do casamento. Amém? Não é para viver no egoísmo, problema do outro se ficou enfermo. Nada disso agrada a Deus. Amém? E é muito lindo formar uma família, ter filhos. Isso traz um amadurecimento, uma satisfação, isso traz um bem-estar. Sabe? Se as pessoas tivessem noção do que Deus esperou quando Ele criou e estabeleceu o casamento, elas iriam procurar, iam bater lá na porta daquele que elas abandonaram, ou daquela, né? E iriam pedir perdão de joelhos e iriam voltar ao primeiro amor. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero aqui louvar e engrandecer o nome do Senhor por esta mensagem, que eu peço que o Senhor faça chegar ao maior número possível de pessoas, principalmente aquelas, ó Deus, que nesse momento estão em dúvida se fazem o que é certo ou fazem o que é errado. Leva sobre elas o teu Espírito, Pai, para convencê-las do certo, daquilo que é certo, segundo o que o Senhor tem estabelecido para cada ser humano que o Senhor criou. Abençoa a família que essa pessoa representa, Pai. Se há alguma tristeza no coração, como certamente ali estava a samaritana demonstrando, triste por causa do bullying, triste por causa do desprezo das pessoas, triste por, de repente, se ver taxada como uma prostituta naquela cidade. Isso tudo em razão da busca que ela empreendia
mas que ela desistiu de continuar empreendendo. Mas eu te peço em nome de Jesus, Pai, que como o Senhor foi até a samaritana, que o Senhor vá até esta mulher, até esse homem que está diante desta mensagem, e o Senhor lhes instrua pelo teu Espírito, e o Senhor restaure os casamentos, e o Senhor restaure a pureza, o Senhor restaure a santidade, o Senhor restaure a sinceridade, o Senhor restaure o amor, a vontade de construir, a vontade de gerar filhos, a vontade de gerar um futuro que vai ser exemplo para os filhos, para os netos e para as pessoas em torno deles, Pai. Em nome de Jesus, abençoa-lhes, ó Pai, e faça a tua vida florescer na vida deles, eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria que você fizesse uma oração pequena, mas fizesse. Diga assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor e o meu coração ao teu Filho Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados e o Senhor me conduza à vida eterna. Meu Deus, eu já fiz várias tentativas, mas nada deu certo até agora. Eu entrego os meus projetos nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, o meu coração, a minha mente ao Senhor, os meus relacionamentos. Pai, eu peço que o Senhor lance luz sobre as trevas da minha vida. E, Senhor, me faça mais do que vencedor, mais do que vencedora, e uma pessoa que glorifica o teu nome por dar ouvidos ao que o Senhor fala, como a mulher samaritana deu ouvidos a Jesus, e ali ela constatou que estava diante do próprio Deus. Eu quero estar diante de ti, Pai, louvando e engrandecendo o teu nome e vendo a minha vida dar certo. Eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, querido, querida. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Desculpe o mau jeito, mas foi desta forma hoje. Que você seja muito abençoado com esta mensagem e você a compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Sônia Fiuza Pérolas do Céu. Inscreva-se, habilite o sininho das notificações, comente e compartilhe. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau, tchau.